A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados estima que é possível embarcar 400 toneladas de peixes para os Estados Unidos até quarta-feira, quando começa a taxação do presidente Donald Trump. A Abipesca espera que o governo federal tome medidas para evitar as consequências da sobretaxa de 50%. O pescado ficou fora da lista de exceção. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o diretor executivo da Abipesca, o Jairo Gundi, que está com a gente aqui. Jairo, obrigado por ter se juntado a gente. Enfim, eu tive com o Eduardo Lobo esses dias aqui, ele me contando que 70% do pescado brasileiro vai para os Estados Unidos. E que isso representa pouco para os americanos, mas representa muito para a gente, aqui no Brasil, para os pescadores, né? Bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no AgroMais. Aqui sempre um canal importante para a gente estar falando da melhor proteína que existe no planeta, mais saudável, mais sustentável. Às vezes com notícias boas, mas hoje com essa notícia ruim aí, onde nós somos duramente atingidos por essa medida americana. Como bem colocado, 70% daquilo que nós exportamos é direcionado ao mercado americano, e com essa taxação nós temos o nosso produto inviabilizado na distribuição naquele mercado. Repare que os nossos principais concorrentes, os caribenhos e os asiáticos, ficaram com a taxa muito menor que a gente, né? 15%, 14%, 10%, outros 17%, e a gente com 50%. É impraticável para que nossos parceiros comerciais lá nos Estados Unidos consigam absorver a nossa produção e fazer essa distribuição naquele mercado. Ainda que o nosso produto tenha mais qualidade, essa diferença de preço ela é injustificável no ponto comercial. Isso é que tá. Quando a gente tem, por exemplo, uma dependência americana maior do nosso produto, a gente senta e consegue conversar, como é o caso do café, talvez carne, mas carne nem tanto, mas o café, suco de laranja, é uma sentada diferente. O pescado, não, né? Porque eles vão lá onde você falou, ali no Caribe, compra do México, Nicarágua, enfim. Agora, por isso que o setor precisa do apoio nacional. O que está sendo costurado nesse sentido? Exatamente. Para nós representa 70%, mas para eles representa 1% só do que eles importam de pescado. Nós temos atuado desde o início, quando recebemos a notícia, entramos já imediatamente em contato com o Planalto, com o Ministério da Fazenda, Ministério do Comércio, Agricultura, Ministério da Pesca, buscando esse socorro para que a gente tivesse essa reversão, ganhasse mais prazo para entrar em vigor, colocasse a diplomacia brasileira, que tem um bom histórico. Aliás, né, diga-se de passagem, são 200 anos de negócio com os Estados Unidos, um mercado extremamente estável, inimaginável que poderíamos ter, por conta de uma rusga política, a gente ter nosso setor vitimado. É sabido que a estratégia do atual governo americano ela é diferente, mas também ela joga o máximo para negociar aquilo que elas querem, na intenção justamente de fazer sentar com os interlocutores para buscar a negociação que lhes interessa. E nós temos cobrado ao governo brasileiro que faça o mesmo, né? Que defenda o nosso setor, que defenda essa atividade que emprega muita gente, muitas regiões dependem exclusivamente da produção de pescado, muitas dessas regiões dependem exclusivamente da pesca ou da aquicultura direcionado justamente para essa exportação americana. Tá? Então, o que a gente tem cobrado desde o início é isso. Uma vez confirmado esse cenário, o que nós precisamos agora, sabendo que não é uma solução tão imediata, nós estamos cobrando o governo federal que nos socorra com uma linha de financiamento com as mesmas condições do Plano Safra, lembrando que as indústrias de pescado não acessam o Plano Safra. Todas as outras cadeias do agronegócio possuem algum tipo de subsídio de governo e o pescado não possui. E nós estamos cobrando nesse momento de desespero para que a gente consiga refinanciar esses estoques que estão se acumulando e não tenha interrupção na produção primária, não tenha interrupção na continuidade dessa produção até que consigamos tanto a reversão desse cenário americano, seja para voltar às taxas que estavam, ou pelo menos que se consiga uma negociação nas mesmas taxas que os nossos países concorrentes. Repare, Venezuela aí com 14%, 17%,
O Brasil com 50%. Não tem como a gente continuar esperando que as coisas aconteçam. Precisamos ser proativos nessa negociação para que a gente consiga salvaguardar aqui os empregos, salvaguardar a segurança alimentar, inclusive dessas famílias que dependem do seu trabalho dessa produção. E, não menos importante, desde 2017 estamos sem o mercado europeu, que na verdade era o principal mercado. O mercado americano veio se consolidando justamente após a nossa perda do mercado europeu, que, por sinal, também foi uma perda política. Nós nunca tivemos problemas de abastecimento, problema de qualidade, mas foi um problema político que nós perdemos o mercado europeu lá em 2017 e que a gente precisa com que o governo coloque o pescado como item prioritário na sua agenda, não só recriando o Ministério da Pesca, como assim foi feito, mas que coloque isso como item de pauta internacional, para que... Cadê o Jairo? Parece que deu uma congelada aí. competitividade. Ah, voltou. Jairo, você lembrou muito bem aí que o governo criou o Ministério da Pesca, poderia ter criado o Ministério do Morango, do Caju, mas tem o Ministério da Pesca para cuidar dos interesses dos pescadores. Como você lembrou muito bem, são pequenos, às vezes a gente acha que exportação é só coisa de grande, mas no setor da pesca pega muito pequeno, né? Parece que, você me corrija, não sei se é no Brasil inteiro ou só na região Nordeste e Norte, que é o Pará, 3.500 barqueiros, se não me engano, é isso mesmo, por aí? Valteno, é exatamente isso. Nós temos 27 mil embarcações, das quais 98% são de pesca artesanal no Brasil. Tá? O cenário ele é totalmente artesanal, diferente. Vamos pegar aqui por uma analogia aqui, uma embarcação europeia, por exemplo, uma chinesa, uma pesca que acontece no Nordeste, como a pesca do atum, por exemplo, embarca 700 toneladas, 800 toneladas de pescado, com 20 pessoas, 25 pessoas a bordo. Aqui no Brasil, nossas embarcações trazem 8, 10, 12 toneladas, embarcando 6, 7 pessoas. Ou seja, para a produção da mesma tonelada, nós temos muito mais pessoas envolvidas aqui. A amplitude social da pesca, ela é muito importante e também, por ser artesanal, ser de pequena escala, esse pescado também acaba tendo um cuidado diferenciado, né? Como, por exemplo, o caso da lagosta, que nós exportamos, inclusive, ela viva, tamanha qualidade que nós temos. A lagosta é mais emblemática, é o item número 1 dos volumes, né, dos valores da nossa exportação, e ela totalmente direcionada para exportação e totalmente artesanal. São 2.800 embarcações jangadas, né, que operam nessa atividade que, se não tiver essa reversão americana e não conseguirmos reaver o mercado europeu, não há onde colocar esse produto. Deixa eu te perguntar, eu abri essa notícia com você dizendo de que tem algumas toneladas de peixe embarcando, porque, ou indo a caminho dos Estados Unidos, quando você embarca ainda sem a entrada em vigor, que é dia 6, aí o comprador ainda recebe sem essa sobretaxa? Então, Valteno, estudando o documento americano, com nossa equipe aqui na Bipesca, o cenário é um pouco mais complexo. Tá? O que está seguindo o fluxo ainda é do peixe fresco, porque é um jogo rápido, chegou lá já está sendo distribuído. Agora, a regra americana, que foi publicada no dia 30, coloca 7 dias de entrada em vigor, portanto, dia 6 de agosto, e ela se aplica à venda, não só à chegada. Então, se algum distribuidor lá tiver a mercadoria recebida de 2, 3 meses atrás, mas for comercializada após essa data, já estará nessa taxação. Né? O modelo de pagamento lá é pelo IVA, é pela venda, então o cenário é um pouco mais agressivo ainda. Não é só fazer o container chegar lá antes do dia, é estar vendido, distribuído já no dia 6. Eu queria que você me desse um mapa da situação onde é que ela é mais complexa no Brasil, porque a gente tem um litoral gigante, a Bipesca cuida só dos peixes do mar, né, da aquicultura, né? Isso não pega os peixes de água doce, não, né? Eu queria que você explicasse para nós, porque muitas vezes aqui a gente mesmo confunde tilápia, mas tem o peixe, tem a lagosta, o camarão. O que a Bipesca cuida essencialmente? Valteno, nós cuidamos do consumidor, por isso que nós temos as maiores e melhores empresas de pescado associadas aqui. Nós trabalhamos com pescado engloba pesca extrativa,
pescado de aquicultura, tilápia, tambaqui. Nós temos a carcinicultura, que é a produção de camarão. Nós temos a cadeia completa, tanto também da parte de importação como da exportação. Então, toda atividade que envolve indústria de pescado, as maiores empresas estão aqui com a gente, tanto aquicultura como de pesca. Respondendo a sua primeira pergunta das regiões onde mais afeta, nós, na verdade, temos um impacto no Brasil inteiro. Vamos começar aqui pelo norte. No norte, o item número 2 ou número 3 das exportações é o pargo, que fica justamente no estado do Pará. Será duramente afetado. No nordeste, nós temos também o pargo, nós temos outros peixes diversos, né, que é um volume importante. Temos o atum e temos a lagosta. São itens na curva ABC prioritários aí, primeiro, segundo, terceiro item, que vai afetar diretamente o Nordeste, em valores. Se se fala em volume, em toneladas, aí a gente fala da corvina, que é no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, será duramente afetado. E na parte da tilápia, que é a que mais vem crescendo, estava previsto um crescimento de 41% em contrato já para este ano. A tilápia tem a produção ela no Brasil inteiro, mas afetará duramente Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e a Bahia. E o camarão, como é que fica dentro desse contexto, Jairo? O camarão, na verdade, ele vem com um cavalo de pau, porque há meses atrás, nossa taxação tinha ficado em 10%, enquanto os nossos principais concorrentes receberam 34%, se eu não me falha a memória. O camarão, já há uns anos atrás, ele tinha uma taxa antidumping nos Estados Unidos, de 25%, que inviabilizava nosso produto lá. Com essa mudança, há alguns meses atrás, passou a viabilizar e as empresas começaram a se estruturar para vender para aquele mercado. Mas antes mesmo que a primeira exportação acontecesse, a gente recebe essa notícia, né, desse cavalo de pau, onde nós passamos a ser o país com a maior taxa, inviabilizando a largada da exportação daquele país. Para a carcinicultura, a produção dela é toda no Nordeste, especialmente Rio Grande do Norte e Ceará, mas esse mercado ele está bem firmado dentro do Brasil e nós esperamos justamente o mercado europeu para reabrir. Veja só, Valteno, hoje nós produzimos 30% do que nós já produzimos no passado na carcinicultura. Justamente isso é reflexo da perda daquele mercado. Tá? O mercado europeu é super importante para o pescado brasileiro, sobretudo para a carcinicultura. Mas, nesse momento, o mercado americano para a carcinicultura não afetou porque já estava afetado, então é o menor dos impactos. Porém, nós precisamos reabrir o mercado europeu para que a gente possa visualizar crescimento dessa atividade. Nós temos um potencial incrível no Nordeste para essa produção, podendo gerar milhares de empregos, gerar renda naquela região, gerar oportunidade, e a gente precisa dessa reabertura, desse resgate do mercado europeu para que essa atividade possa crescer no Nordeste. Como isso não é da noite para o dia e o problema já acontece aqui, então eu fico imaginando que os pescadores, os barqueiros, não estão saindo para o mar, nem para os rios, enquanto não se define isso, né? Então, o governo que já paga, se não me engano, 6 meses de seguro-defeso, talvez tenha que ampliar o benefício para mais tempo, é isso? Pois é, aí é um outro imbróglio. O problema é o seguinte, que nem todo pescador recebe seguro-defeso, tá? Tem algumas pescarias que têm seguro-defeso, nem todas delas. E a lei prevê 5 meses máxima de seguro-defeso. Então, não é só a vontade do executivo, teria que ter uma mudança em lei. Mas a solução não está em botar mais seguro-defeso, a solução está em botar a diplomacia para trabalhar com seriedade, com sobriedade, para que a gente possa retomar. A gente não quer um setor que fique dependente de benefícios sociais. A gente quer um setor que possa crescer, que tenha pujança econômica pela sua competência de qualidade, pela sua competência produtiva. É isso que nós precisamos. O que nós estamos pedindo agora é para refinanciamento do estoque, para não ter a perda do capital de giro em decorrência dessa perda de faturamento. Mas o que nós precisamos mesmo é que se faça a reversão dessa situação com os Estados Unidos e se abra o mercado europeu. Jairo, muito legal essa sua fala, importante, mostra a coragem de vocês de estar no ponto. Ninguém está querendo tirar proveito de nada, quer reconhecimento pelo que a gente faz de bom. Reabertura do mercado europeu para o nosso pescado, renegociação com os Estados Unidos para a gente não ficar,
a reboque dos outros países. Enfim, atenção, tem o Ministério da Pesca aí para resolver isso. A gente espera que resolva com a diplomacia, a boa diplomacia. Jairo Gundi, obrigado, você que é diretor executivo da Bipesca, conte sempre com a gente por aqui nos nossos canais AgroMais e Terra Viva. Valteno, muito obrigado a todos por nos acompanharem e esperamos em breve estarmos de volta aqui dando uma boa notícia, né, da proteína mais saudável e sustentável do planeta. Tá certo, que além de saborosa. Obrigado, um abraço.